Sabe, irmãos, eu tive meditando esses dias, em uma palavra que flechou meu coração profundamente. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16, dos versículos 15 a 19. Hoje nós vamos ministrar sobre uma mente radical, o evangelho radical, uma vida radical e um reino radical. Mateus capítulo 16, versos 15 a 19. Diz o seguinte: disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne e sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz e a Tua palavra é penetrante. Que esta palavra venha falar profundamente ao nosso coração. Que, ó Deus, nós venhamos ser impactados pela glória do Senhor. Pela glória do Senhor, em nome de Jesus. Sabe, esse texto contém uma promessa de Deus para nós, que está no versículo 19: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo aquilo que desligares na terra será desligado nos céus. Essa é uma promessa de Deus para a nossa igreja. E quando eu li esse texto, eu fiquei me perguntando: Pai, por que essa promessa está aqui? Eu acredito nessa promessa, e por que eu ainda não acessei essa promessa? Porque eu não sei se você sabe, mas Jesus Cristo, quando iniciou o seu ministério, quando ele disse: e é chegado o reino dos céus, e aí ele disse que quando o reino dos céus é chegado, enfermos são curados, demônios são expulsos, almas são vivificadas, mente é mudada, coração é transformado, mente é transformado, vida é transformada. E eu falei assim: Deus, eu quero isso para a minha vida. Eu gritei bem alto: eu quero este lugar, eu quero acessar isto. Sabe, hoje nós vamos meditar um pouco na necessidade de nós, como filhos de Deus, alcançarmos essa promessa e vivermos essa promessa, porque alcançar essa promessa e viver essa promessa faz parte de edificar a igreja de Cristo na terra. Porque eu não sei se você sabe, mas a única obra de Deus na terra é a sua própria igreja. A obra de Cristo, a obra de Deus na terra é a igreja dele. É algo que os olhos dele enchem. Ele criou os céus e a terra, mas quando ele cria o homem, ele coloca o homem para dominar sobre todas as coisas. Isso quer dizer que nós, como filhos amados de Deus, temos o poder e a autoridade delegado por ele. Então, nós precisamos entender
que para que nós venhamos acessar este lugar, de ter as chaves do reino dos céus, e ter o poder de desligar, ou ter o poder de abençoar alguém, ter o poder de decretar a bênção sobre a vida de alguém, está em nossas mãos. Só que para nós conseguirmos chegar neste ambiente, é necessário que a gente passe por alguns lugares. Aleluia. E esse lugar é o Evangelho radical. Esse lugar é viver a Bíblia na sua inteireza. Esse lugar é viver a Bíblia na sua inteireza. Eu tenho dito que tudo que está na Bíblia, por mais que eu não... Sabe, tem algumas palavras na Bíblia que é muito pesada da gente digerir, e às vezes você não quer beber, você não quer alimentar isso. Mas essa semana eu estava conversando com um amigo e irmão, e ele ia ministrar, e ele estava falando sobre a palavra que é como fel, a palavra que entra para a nossa boca, mas quando não chega no nosso estômago ela amarga. Mas é essa palavra amarga que cura. Glória a Deus. Hoje nós vivemos em um tempo que ninguém sabe o que é boldo. Só 40 a mais sabe o que é pegar um boldo, amassar, colocar na água e beber aquele negócio que... Meu Deus! Mas é o que curava. Estava com dor de cabeça? Boldo. Estava com a barriga inchada? Boldo. Irmão, é boldo e limão, cura tudo. Mas são coisas que não são deleitáveis ao nosso paladar. Nós precisamos entender que viver esse evangelho radical é viver com fé. Ter a coragem de falar, eu acredito, é ter fé. Ter coragem de falar, eu desejo viver, é ter fé. Nós precisamos entender que muitas coisas na nossa cabeça realmente é difícil de entrar como filhos, como seres humanos. Mas a radicalidade está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Você quer ver uma coisa extremamente radical? O nascimento de Cristo. Você pensa nos nossos dias de hoje. Chega uma mulher aqui e engravida e fala assim, eu estou grávida. Aí você olha, mas isso é virgem. Aí fala assim, pois então, eu estou grávida do Espírito Santo, eu continuo virgem. Como é que você vai fazer? Estamos pensando. Vocês estão entendendo a radicalidade das coisas de Deus? Irmãos, as coisas de Deus não é 2 e 2 é igual a 4. Por mais que para nós seja, ou desejamos que fosse. Sabe, Jesus Cristo passou por essa terra, ministrou a corações, libertou pessoas, foi açoitado, morreu. Quando foi no 3º dia, algumas mulheres foram ao túmulo dele procurar o corpo dele. Aonde estava? Ressuscitado. Irmão, se isso não fala de radicalidade para você, eu não sei o que mais é radicalidade. Porque você chegar a um corpo que estava ali há 3 dias sendo sepultado, você chega para olhar o corpo, sumiu. Para piorar a situação, alguns discípulos dele, nesse 3º dia, estava voltando para casa num lugar chamado Emaús. Esse Jesus que tinha morrido e tinha ressuscitado aparece para eles e vai batendo papo com eles na rua, no meio da estrada. É uma coisa que para nossa mente humana é impossível de se conectar. Sabe, nós precisamos entender que as coisas de Deus... Foi alguém que colocou no grupo essa semana, falando que as coisas, em algum dos grupos da igreja, falando que as coisas visíveis são compreensíveis, mas invisíveis são apenas para quem tem fé.
se não me falha a memória, foi o Wagner que colocou isso em algum grupo. Nós precisamos entender que a nossa vida precisa ser vivida para manifestar Deus. Aleluia. Só que para que isso aconteça, nós precisamos ter fé, nós precisamos de ter coragem de falar. Eu tenho falado aqui, nós precisamos orar por pessoas, para as pessoas serem curadas. Ah, pastor, mas e se Deus não curar? Irmão, o meu papel é declarar a palavra. Porque com essa mesma palavra que Deus colocou dentro de nós, Ele fundou a terra. Ele disse, haja luz e houve luz. Ele disse, haja peixes no mar e houve peixe. E Ele colocou essa palavra na nossa boca para que nós venhamos, através das nossas palavras, abençoar e declarar a vida. Isso é fé. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Um dia ele tem um desejo de construir um templo, porque ele morava num palácio e ele via a arca que simbolizava a presença de Deus em uma tenda, em uma cabana. E ele olha aquilo, o coração dele se enche de tristeza, porque ele morava num palácio lindo de seda, e ele falava assim, é inadmissível que eu viva num palácio luxuoso, e o meu Deus viva em uma arca. Por isso eu desejo construir. Deus entregou todo o projeto para Davi. Na hora de construir, Deus fala com ele assim, você não vai fazer, o seu filho Salomão vai construir. Ele chama o seu filho Salomão, entrega tudo aquilo que Deus colocou no coração dele para que ele fizesse, e Salomão foi e construiu o chamado Templo de Salomão, que na verdade teria que ser chamado Templo de Davi. O que é isso? Isso quer dizer que nós, como os filhos de Deus, precisamos de viver uma vida olhando nas próximas gerações. Nós precisamos viver a nossa vida hoje, preocupado com os nossos filhos amanhã. Eu tenho dito que essas crianças que estão sendo ministradas nessa igreja, será profetas, pastores, evangelistas, apóstolos, mestres amanhã. Eu tenho liberado essa palavra sobre eles, por quê? Porque eu acredito naquilo que nós estamos falando. Eu acredito. E sabe, para que isso aconteça, nós precisamos de priorizar o que nós vivemos em Deus. A oração de Davi para Salomão foi que Salomão fosse um homem obediente, para que edificasse a casa de Deus conforme a planta que Deus te entregue para Davi. Sabe, nós precisamos entender que hoje a nossa vida precisa ser vivida para de fato acessar o reino de Deus. Agora, acessar o reino dele, é necessário antes viver para ele. Para conseguir ligar na terra aquilo que já é liberado no céu, antes nós precisamos de ter a revelação de quem é o Cristo. Porque esse é um processo na nossa vida. Sabe, irmãos, eu te convido nesses dias a não construir o seu palácio, a não construir o seu futuro, mas construir aquilo que Deus tem colocado na sua mão. Construir aquilo que Deus tem colocado na sua mão. Sabe, a morte e ressurreição de Cristo foi para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E a vida em abundância passa pelo crivo de viver e manifestar e estar na vontade, no centro da vontade de Deus. Se nós não estamos no centro da vontade de Deus, nós não conseguiremos acessar o reino dele. Porque manifestar o reino de Deus na terra fala de alguém que está cumprindo o propósito, fala de alguém que está de fato no centro da vontade de Deus. Se eu estou no centro da vontade de Deus, Ele entrega as chaves para mim. Sabe, nós precisamos entender que Deus sempre nos busca.
E o porquê que nós não conseguimos, às vezes, fazer algumas coisas que Deus nos ordena, ou porquê que às vezes nós não conseguimos viver da maneira que desejamos, é porque existe um Adão em nós que sempre nos puxa. Adão, quando pecou, ele se preocupou em se vestir porque ele estava nu. E Deus procurou ele, mesmo estando nu. Preste atenção, estar no centro da vontade de Deus nem sempre fala da perfeição que os nossos olhos podem querer. Porque às vezes os nossos olhos, nós temos a mania de equiparar a nossa vida pela vida de outras pessoas. Irmãos, eu estou lendo um livro de uma mulher chamada Madame Guyon, ou Guyon, não sei, Madame Guyon, sobre a oração. Eu vejo todos os grandes avivalistas do século passado, todos eles foram influenciados por essa mulher. Aí eu falei, não, eu vou procurar o livro dela, porque o livro dessa mulher deve ser um negócio... Eu estou lendo o livro da mulher, você sabe o que é que ela fala? Você precisa ir para o seu quarto, ajoelhar e orar. Passou meia hora, Deus não te respondeu, fica quietinho lá, não sai não. Não inventa desespero não, vai para o seu quarto, é para orar? É. Então você faz o que você tem que fazer. Aí eu estou procurando, sabe, a gente fica procurando aqueles textos incríveis, aquela chave, aquele código, aquilo. Irmão, não tem. A chave e o código é dobrar o joelho em Mateus 6,6. Vai para o seu quarto, ora ao seu pai que está em secreto, e seu pai que está em secreto te ouvirá e te recompensará. Sabe, é isso. Eu quero te dizer que o Adão que existe em nós pode não nos permitir buscar a excelência de Deus, mas o último Adão, que foi Cristo, que morreu e vive dentro de nós, Ele sim, Ele nos constrange, nos impulsiona a viver a excelência de Deus. Sabe, quando Cristo perguntou, quem vós dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Todos os outros discípulos ficaram esperando alguém falar. Talvez alguns dos discípulos não respondeu Jesus. Talvez eles tinham a mesma resposta, mas não conseguiam falar, ou não tinham coragem de falar, porque achavam que a sua resposta era uma resposta tola, ou era uma resposta muito simples para responder para Jesus. Porque esse homem pensava que os discípulos talvez pensavam que aquilo que eles iriam dizer não era o suficiente para flechar o coração de Jesus. Irmão, presta atenção, nós somos seres depravados. Ser depravado fala de um ser que desconfigura o Deus que dentro dele está. E nós somos fruto do amor dele todos os dias. A Bíblia diz que porque ele nos amou, é porque nós amamos. Antes de nós amarmos a ele, ele já nos amou. 1 João 4, versículo 19 diz isso. Nós o amamos porque ele primeiro nos amou. Ele se entregou primeiro por nós. Sabe, esses homens começaram a sua vida radical em um entendimento de quem Cristo era. Nós só conseguiremos ter uma mente radical se nós conhecermos o Cristo. Olha o que foi dito, quem vós diz que eu sou? E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho
do Deus vivo. O que Simão Pedro, ou Pedro, quis dizer foi que aquele Jesus que estava ali era o Cristo. Aí você me pergunta, mas qual a diferença entre Cristo e Jesus? Muito simples. Jesus é a humanidade de Cristo. Cristo é a divindade de Jesus. Você não vai ver em nenhum lugar depois que Cristo morre, ele ser chamado de Jesus. Por quê? Porque o Jesus foi o que nasceu de Maria, mas o Cristo foi o que ressuscitou dentre os mortos. Sabe, nós precisamos entender que Pedro, quando ele entendeu isso, na sua cabeça iniciou aqui uma metanoia, uma mudança de mente. A primeira coisa que nós precisamos entender é que para que a nossa mente seja mudada, nós precisamos de saber quem é o Cristo. E saber quem é o Cristo, por mais que nós podemos pensar que é uma coisa tão simples, é simples de pensar, mas e como nós viveremos manifestando isso? É muito simples, para falar. Para viver, não. Quando a ansiedade vem, corre para Cristo. Jesus falou, eu sou o pão da vida. A neurociência diz que a melhor coisa para acalmar a ansiedade é leitura. Eu li isso essa semana. Falei assim, Jesus... A melhor coisa para acalmar a ansiedade é a leitura. Quando a ansiedade vem, pega seu manual, vai ler, vai se alimentar dele. Porque quando ele for revelado como Cristo, surpresas poderão acontecer para você. Milagres poderão acontecer quando você se alimentar da fonte da vida. Porque nós precisamos de ter essa revelação de quem Ele é. Sabe, quando ele entende, quando Pedro entende que, de fato, quem estava caminhando, quem estava discipulando eles, não era o Jesus que havia nascido de uma mulher, mas era o Cristo que havia sido enviado por Deus na terra. A sua mente muda. Meus irmãos, nós precisamos entender que nós servimos a um Deus Todo-Poderoso. Acredite, nós servimos a um Deus Todo-Poderoso. E a nossa vida, a partir do nosso entendimento de que Ele pode todas as coisas, precisa ser uma vida radical. Uma vida radical só vai ser vivida se a sua mente for mudada. Existe uma promessa nas Escrituras de que eu darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Olha que promessa poderosa, que promessa incrível. Você tem a chave que vai virar tudo. E agora? Tudo se inicia com uma mudança de mente. Sabe, a plenitude de Deus vai nos alcançar. Existem alguns textos na Bíblia, 1 Timóteo, Efésios, fala de um homem perfeito. E essa palavra perfeito tem a ver com completude. Ou seja, a partir do momento que você passar por essas fases, você vai sendo aperfeiçoado nele. Ah, pastor, mas você está querendo dizer que um homem pode chegar à perfeição, irmão? É impossível. Como homens. Mas preste atenção.
Quando Deus olha para baixo, Ele não nos vê como pecador, porque o sangue de Cristo está sobre nós. Perante os olhos de Deus, nós somos perfeitos. Acredite. Então, o texto se inicia com Pedro respondendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele reconhece. E por causa desse reconhecimento, Jesus vira para ele no versículo 17 e diz: Pedro, você é bem-aventurado, porque bem-aventurado é o homem que reconhece quem eu sou. E Jesus diz mais que a revelação que foi recebida por ele não foi do homem, mas foi do próprio Deus. Ou seja, a mente daquele homem foi mudada instantaneamente. Ele começou a entender. E dali em diante, Jesus Cristo, quando conversava com Pedro, Jesus mudava o nível de conversa. Os meus filhos, quando eram bebês, eu conversava com eles em uma linguagem. Cresceram um pouco mais, mudei a conversa. Cresceu um pouco mais, mudei a conversa. Chegaram à idade adulta, a conversa é de adulto, irmão. Acabou aquele não, a conversa é de adulto. Na vida espiritual é da mesma maneira. Enquanto você ainda não entende que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, você tem direito apenas ao alimento. Mas a partir do momento que você reconhece o Cristo, você entende que é o próprio Deus que está na terra, que estava na terra aqui nesse caso, e que esse Cristo pode todas as coisas. E quando você começa a caminhar com Ele, e começa a alcançar um outro nível, você vai entender que chaves de muitas coisas estarão nas nossas mãos. E no versículo 18, Jesus Cristo disse que Ele era, que sobre o nome dele seria edificado a igreja. E Paulo diz em Efésios 2, 20 a 22, que diz o seguinte: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Eu não sei se você sabe o que é pedra angular, mas deixa eu te explicar rapidinho. Pedra angular, você já viu aquele arco, né? Aquele arco antigamente era feito com tijolos iguais, e eles iam caminhando os tijolos iguais e iam abrindo. Quando chegava no meio, aqui tinha uma pedra que ela tinha que ser como se fosse um V. Que essa pedra, quando ela firmava, ela sustentava todo o varal de pedras. Isso é que é pedra angular. Pedra angular é a pedra que sustenta todo o vigamento em cima. É a pedra que segura toda a estrutura no alto. E Jesus Cristo disse: eu que sou essa pedra. É eu que vou sustentar vocês. Efésios 2,6 diz que e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Preste atenção, quando Jesus Cristo disse que Ele era a pedra angular e que nós precisávamos acreditar e viver nele e para Ele, que Ele faria tudo, a nossa mente começa a mudar. Sabe, então quando esses homens saem deste lugar entendendo que Jesus Cristo era o Filho de Deus, e Jesus disse para ele: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando eles entendem isso, eles reconhecem que Cristo estava caminhando com eles,
eles começam a viver um evangelho extremamente radical. Porque a revelação de Cristo, a revelação de quem Cristo é e de quem Ele é para nós, primeiro faz nos mudar a nossa mente. Ele muda a nossa mente, Ele muda a nossa vida e nos faz pregar e viver o evangelho. Porque nós vivemos aquilo que pregamos e pregamos aquilo que vivemos. Sabe, para nós vivemos o evangelho radical, para nós vivemos o evangelho, e quando eu digo radical, irmãos, presta atenção, eu digo radical em posicionamento, eu digo radical em entendimento, eu digo radical em vida, em não abrir mão de quem nós somos, e não abrir mão dos nossos princípios. O evangelho tem radical, tem a ver com mudança de mente, tem a ver com mudança de vida, tem a ver com mudança de ambiente de onde nós estamos. Você foi convocado por Deus para mudar aonde você está. Você foi convocado por Deus para viver uma nova vida. Você foi implantado em você o Cristo, para que você viesse manifestar Ele. E é isso que eu digo evangelho radical. É o evangelho que muda a vida de alguém. Sabe, irmãos, eu tenho dito que é impossível ou é imprescindível que eu saia de casa e venha para a igreja e chegue aqui e volte da mesma maneira que eu entrei. Nós precisamos entender que a nossa vinda precisa trazer uma mudança em nós. Você vem aqui para entregar algo a Deus. Você vem aqui para entregar o melhor que você tem, que é a sua adoração. E por causa da sua entrega, Deus te entrega uma palavra. Deus te entrega algo. Sabe, a nossa mente precisa sofrer essa mudança. A nossa mente precisa entender que nós precisamos pisar no Santo dos Santos. E como diz a canção, quem pisa no Santo dos Santos não consegue viver em outro lugar. Os discípulos de Jesus, quando tiveram a revelação de quem Ele era, nunca mais as suas vidas foram as mesmas. Aqueles homens foram estragados para o mundo. O mesmo Pedro que teve a revelação de Cristo, depois ele é chamado de diabo. Mas na sua primeira pregação, ele alcança 3.000 pessoas. Sabe, nós precisamos entender que o evangelho que nós pregamos fala de uma mudança. O evangelho que nós pregamos fala de vida, porque a vida dele está em nós. O sopro de Deus que foi sobre a nossa vida quando nós fomos gerados é chamado de Ruach, que é o próprio sopro de Deus mesmo. É a voz de Deus. É a movimentação de Deus. Sabe, quando eu entendo isso, eu entendo que para que nós venhamos viver um evangelho radical, nós precisamos de saber o poder que existe nas nossas palavras e nas nossas atitudes. Sabe, irmãos, a Bíblia fala que na nossa língua existe poder de bênção, de vida ou de morte, de bênção ou de maldição. Esses homens, discípulos de Jesus, quando receberam a revelação de quem Cristo era, eles entenderam que eles podiam chegar muito mais longe com as palavras que eles falavam. Então, todos os lugares que eles chegavam, eles declaravam aquilo que eles queriam viver. Se eles viam alguém enfermo, eles diziam o quê? Ser curado. Se eles viam alguém que precisava de dinheiro, eles buscavam e socorriam. Se eles viam alguém que precisava de uma palavra de vida, eles chegavam e declaravam. Preste atenção,
Nós estamos precisando viver o evangelho radical na nossa vida. Apenas o evangelho radical vai nos tirar dos nossos conformismos. Apenas o evangelho radical vai nos tirar do lugar de conforto que nós estamos. Irmãos, nós vivemos em um lugar extremamente confortável. Extremamente confortável. Nós podemos pegar um megafone, colocar em cima do carro e sair gritando para a rua que Jesus é o Senhor, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo pode salvar, declarar a vida. Nós somos confortáveis. Nós precisamos aproveitar essa oportunidade que nós temos. Existia um homem chamado Atmani, e a Rita estava vendo um documentário dele hoje à tarde, e aí eu passei, ela estava vendo, estava falando que esse homem era um dos poucos que pregava o evangelho na China, no início do século XIX. E esse homem entendia disso, ele fez dezenas ou centenas de igrejas subterrâneas. Ele acreditava. Você tem noção do que é um homem na China construir centenas de igrejas em um lugar que é proibido falar o nome de Deus? Por que esse homem mudou o lugar onde ele estava? Porque ele teve a revelação de quem Cristo era. Amém. Vocês estão entendendo aonde nós podemos chegar se nós entendemos a revelação dele? Quem ele é, se nós tivermos a revelação de quem Cristo é. No texto de Tiago 3, quando ele fala da língua, ele diz no versículo 5 que a língua é um pequeno membro e se gloria de grandes coisas. No versículo 6, ele fala que a língua também é fogo. Meu irmão, eu declaro que da sua boca sairá fogo do céu. A língua é fogo. Fogo do Espírito Santo sairá das suas palavras. Fogo do Espírito Santo sairá por toda vez que você declarar a bênção sobre a vida de alguém. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. No versículo 9 fala que com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela nós amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Sabe, nós precisamos entender que a nossa língua, ela foi feita para abençoar. Uma mente mudada, ela vive o evangelho radical, ela vive uma vida radical. As palavras que nós falamos e pensamos, ela norteia a nossa vida. A Bíblia nos ordena a conhecer a Bíblia. Em Oséias 4:6 fala que nós perecemos porque nós não conhecemos nem a Bíblia, nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Existem duas coisas que são obrigação do cristão conhecer. Conhecer a Bíblia, conhecer as Escrituras e conhecer o poder dele. Porque quando você conhece as Escrituras e conhece o poder, a sua mente, a sua vida nunca mais é a mesma. Aleluia. E você começa então a caminhar no sentido de que você não vive apenas para você mesmo, mas você vive agora em favor de alguém. Você um dia foi tocado pelo amor de Deus. E por ter sido tocado pelo amor de Deus um dia, hoje você está pronto para tocar alguém pelo amor dele que vive em você. Aleluia. Nós precisamos entender isso. Eu sempre tenho dito, nós não podemos oferecer uma graça menor do que a nos alcançou. Sabe, irmãos, nós não podemos continuar da maneira que nós estamos. Deus tem uma vida abundante para nós.
Mas a vida abundante que nós precisamos viver depende do nosso posicionamento e do nosso entendimento de onde nós precisamos chegar. Porque a vida abundante fala do nosso chamado. Vida abundante fala de uma vida perfeita. A vida perfeita fala da vida que Deus propôs para nós. Nem sempre aquilo que Deus tem para nós é aquilo que nós queremos fazer. De vez em quando alguém me pergunta: pastor, como que eu faço para fazer a vontade de Deus? Aí eu falo: só não fazer a sua. É simples, irmão. Irmão, presta atenção, a gente precisa entender que tem algumas coisas que aí sim são como 2 e 2 são 4. A Bíblia fala que nós somos homens, e por causa do pecado adâmico, o nosso desejo sempre é o desejo da carne. Amém? E a nossa carne milita contra o Espírito. Se Deus propõe algo para que nós venhamos fazer, presta atenção, Jesus Cristo, enquanto homem, ele chega no Getsemane e ele fala assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. A Bíblia diz que Jesus teve autoridade por causa da obediência que ele prestou para com Deus. E por causa de nós, por nossa causa, por minha causa e por sua causa, ele se entregou na cruz. Mas ele não foi para a cruz assim, fazendo festa. Hoje eu vou morrer, hoje eu vou sofrer, hoje eu vou apanhar e vou... Não, irmãos. Ele foi por obediência. E por causa da obediência de Cristo, nós fomos alcançados com uma graça abundante. Porém, para que nós venhamos viver o nosso chamado, o nosso propósito, aquilo que Ele tem designado para nós, nem sempre nós faremos com o maior desejo da nossa vida. Porque o velho homem sempre vai querer te atrapalhar viver os propósitos de Deus. E o diabo vai sempre querer te atrasar no seu propósito, naquilo que você tem para fazer. Então nós precisamos entender que a vida que nós precisamos viver precisa ser uma vida radical. E sabe, a vida radical passa pelo cunho de não viver os nossos desejos, não viver os desejos carnais, não viver apenas aquilo que queremos, mas viver o propósito de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem falado muito ao coração de vocês, que Deus tem direcionado vocês a viver algumas coisas radicais e vocês têm pensado em fazer ou não. Tem muitas coisas que nós não podemos pensar, que se a gente parar para pensar, a gente não consegue fazer. Eu não sei se com você é assim, mas comigo, irmãos, tem coisa que se eu parar para pensar, para fazer a conta, não vou. Você sabe por quê? Porque eu tomei uma decisão. Eu preciso viver uma vida radical, porque eu preciso alcançar um reino radical. A Bíblia diz que até os dias de João Batista, desde os dias de João Batista, o reino é tomado à força. Ou seja, nós fomos alcançados por uma graça, nós fomos alcançados por uma revelação, nós fomos alcançados pela salvação de Cristo. E para tudo aí, não! Existe um passo além que nós precisamos dar. Porque a mesma graça que nos alcançou, é necessário que nós venhamos dispensar essa graça a alguém. E para que isso aconteça, nós precisamos nos despir de nós mesmos e construir a igreja que Cristo quer que nós venhamos construir. O versículo 19 fala que eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares no céu, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Sabe, aqui nós vemos exatamente
o propósito para que a igreja de Cristo foi edificada. Para ligar e para desligar, para construir e para destruir, para construir as obras de Deus e destruir as obras do diabo. Sabe, a autoridade de Deus sobre a nossa vida precisa ser uma máxima, porque se nós tivermos a autoridade dele, se nós tivermos a palavra dele, se nós tivermos convicção, nós viveremos uma vida extremamente radical. Nós alcançaremos pessoas que talvez nós nunca alcançaríamos. Sabe, os apóstolos receberam a chave do reino dos céus, só que para que eles manifestassem o reino de Deus aqui na terra, ele precisava de deixar de viver a sua vida e viver a vida de Deus. E não é diferente hoje. E aí talvez se você se pergunta, mas pastor, eu vou ter que fazer tudo igual Pedro, largar tudo, largar a frota de navio que ele tinha, eu vou ter que fazer igual todo mundo que largava as coisas, iriam fazer a obra de Deus? Não. Nós precisamos dar fruto aonde nós fomos plantados. Se Deus te colocou no lugar que você está, é porque Ele entendeu que ali você precisa frutificar. Se você está no seu trabalho, irmãos, isso aconteceu dezenas de vezes comigo. Quando eu era contador, o patrão chegava e falava assim: eu preciso que você dá baixa nesse monte de negócio aí, porque eu trabalhei com contabilidade, material de construção. Irmão, pensa no trem que dá dor de cabeça. Que Deus abençoe os contadores dessa terra. O cara falava assim: eu preciso dar baixa nesse negócio tudinho aqui, como é que eu vou fazer? Eu falava assim aqui: se eu não tirei nota fiscal na hora que deu, agora eu não vou mexer com isso não. Você pode chamar outro para fazer esse serviço aqui, que eu não vou colocar minha mão para fazer trem errado não. Ah, mas eu tenho que fazer que esse fiscal chegar aqui. Eu falei assim: ó, esse não é problema meu, eu não vou fazer coisa errada. Ah, mas eu tenho que dar um jeitinho. Eu falei assim aqui: não tem jeitinho. Não, mas para brasileiro tudo tem jeito. Eu falei assim: ó, brasileiro, vírgula, se for filho de Deus e servo do Altíssimo, não tem negócio de jeitinho. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que enquanto nós estamos nessa terra, para que nós venhamos manifestar o reino de Cristo, nós precisamos mudar a nossa mente, nós precisamos de mudar a rota da nossa vida, nós precisamos de viver e pregar o evangelho radical, porque Cristo tem para nós um reino, Cristo tem para nós como filho um reino, e para que nós venhamos alcançar esse reino, nós precisamos de nos despir do velho homem. Eu quero te convidar a se despir do velho homem nessa noite. Eu quero te convidar a se vestir do Cristo. Por mais que o pecado adâmico tenta nos puxar para trás, eu quero te dizer que existe um Cristo que morreu e ressuscitou e está dentro de você, que te impulsiona a viver e fazer tudo aquilo que Ele tem colocado na sua vida. Eu declaro sobre a sua vida que sairá da sua boca palavras como flecha. Eu queria que você se colocasse de pé. E eu gostaria de orar por você. Queria que você colocasse a mão no seu coração e orasse a Deus. Se você quiser pedir perdão a Ele, você pode pedir. Se você quiser dizer a Ele que você deseja viver algo novo, um tempo novo, pode dizer. Mas o que eu te peço é: não deixe de entrar nesse novo tempo que Deus tem para você. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, estão aqui os teus filhos.
Pai, que assim como Pedro, quando teve a revelação do Cristo, a sua mente foi mudada. Assim como ele, enquanto teve revelação, ele não desejou mais viver como vivia. Eu declaro sobre a tua igreja nesta noite, que nós viveremos dias incríveis, que nós manifestaremos a tua glória, que nós viveremos, ó Deus, como nunca vivemos. Mas para que isso aconteça, Pai, eu te peço que a glória do Senhor venha invadir o nosso coração, de maneira que a nossa mente seja mudada, de maneira que a nossa vida seja mudada, de maneira com que o evangelho que nós pregamos, que sai da nossa boca, seja um evangelho que apraz o teu coração e que toque vidas. Aleluia. Em nome de Jesus. Nós queremos te dizer que nós estamos prontos para viver um novo tempo no Senhor. Nós queremos te dizer, ó Deus, que nós estamos livres. Nós fomos libertos para proclamar a liberdade do Senhor. Nós fomos libertos para viver um novo tempo no Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida um novo dia. Eu declaro sobre a sua vida um novo tempo. Eu declaro sobre o seu coração um fogo que consome toda a vontade do homem, mas que planta uma semente da eternidade. Ah, Jesus, eu te agradeço. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.